Muito bom, gente. Nós temos falado muito nas últimas semanas sobre esse tema, de vários aspectos, né? E tem sido bastante focado em ensinar, tem sido bastante focado em a gente jogar fora umas ideias religiosas, é verdade não? Tirar umas ideias religiosas da cabeça. E tudo isso, só que isso aqui que nós estamos falando, presta atenção, não é um mero conhecimento. Agora eu conheço a Bíblia. Não, é prática. Tudo isso que temos falado na Nova Aliança é para pôr em prática em todas as áreas da vida. Nós vamos aprendendo as verdades. Então, mas para você praticar uma verdade, você tem que conhecer. Como é que você pode crer se você não sabe? Né? Jesus, então, o que ele fazia? Ele pregava o Evangelho, ele ensinava a palavra, e logo depois colocava isso em prática. Então, se a gente não crê, a palavra não tem poder em nós. A palavra de Deus, presta atenção, ela começa com fé. Começa crendo. Primeiro você crê. Às vezes, presta atenção, a gente quer que as coisas aconteçam, então a gente acredita, mas não funciona assim. A gente acredita e as coisas acontecem, né? A fé vem primeiro. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, e que é muito relacionado às questões práticas, que é graça e disciplina. Disciplina. Quando você pensa em disciplina, você fica feliz ou não fica? Ai, que coisa... O problema é que a gente entende disciplina de uma maneira errada. Eu quero que você preste muita atenção, porque talvez hoje você possa sair daqui com um novo entendimento, e você consiga receber tudo aquilo que Deus está esperando para te entregar. Não é? Como é que será que funciona isso? Então, vamos ver se... Parece que não está indo, tá? Avança para mim, por favor. Deus disciplina seus filhos? Sim? Não? Ou não sabe? Deus disciplina seus filhos na nova aliança? Agora, com Jesus, Ele disciplina? Quantos diriam sim? Você diria sim? Exatamente. Sim. Deus disciplina. Está na Bíblia. Ai, meu Deus, como é que funciona esse negócio? Sabe qual é o problema? A disciplina foi aplicada na igreja de maneira tão errada, mas tão errada, que quando fala, então todo mundo se encolhe. Ou então, não foi feito disciplina nenhuma e todo mundo fica com raiva, não é verdade? Outra pergunta, não está funcionando, avança para mim, por favor. Deus pode usar um profeta para dar uma palavra de disciplina a uma pessoa? Deus pode usar uma pessoa que ouviu a Deus para dar uma palavra que na verdade é uma palavra que vai causar uma palavra de disciplina para alguém? Esse é um outro ponto polêmico. Porque tanto profetaiada na igreja, deu tanta profetada, e sempre descendo a pua nas pessoas, não é verdade? Mas, será que Deus pode usar então um profeta hoje, nos tempos de hoje? Alguém pode usar alguém que tem uma percepção profética para dar uma palavra que é uma advertência, que é uma repreensão? Será que ele pode? Sim, pode avançar. Sim, ele pode. Pode avançar, por favor. Veja o caso. Em 2 Samuel 12, o Natan chega para o Davi. O Davi tinha feito um monte de besteira, não é isso não? O Davi tinha adulterado com a mulher de um oficial dele. Depois mandou o oficial dele no lugar onde ele tinha uma grande chance de ser morto. E ele foi morto. E aí então, Natan chega para ele e conta aquela história, né? Um cara era milionário, tinha um monte de ovelha. Chegou uma visita, ele mandou pegar a única ovelha do vizinho, matou e serviu de um churrasquinho. O que faz? Pega esse cara, bota na cadeia, e ele tem que restituir 4 vezes mais. O Natan falou: Davi, você é esse homem. O Natan confronta. E o Natan dá uma palavra para Davi e fala: você fez o que era mal, você sabia a minha vontade, você sabia o que você devia fazer. Eu te dei, e Deus falou para Davi assim, por Natan: eu te dei tudo que você queria, te dei o reino, te dei tudo, e se você me pedisse eu te daria mais. Por que você fez isso? Agora, isso que você fez oculto, vão fazer na sua casa publicamente.
Então houve uma consequência, houve um juízo sobre Davi, tanto que o filho dele, Absalão, se volta contra ele, e o filho dele, Absalão, não é, dorme com mulheres, não é, no lugar, ele tem relações com mulheres publicamente, foi um negócio horrível. Davi se arrepende, pede perdão, não é? Mas Davi se arrepende, pede perdão, o que Deus faz? Deus restaura Davi, e continua na Bíblia dizendo que Davi é o homem segundo o coração. Esse negócio, gente. E Jesus é filho de quê? Filho de Davi, da descendência de Davi. Então percebe como Deus trata? Deus disciplina para que haja o quê? Para que volte para Ele. Em Atos 5, 1-11, Ananias e Safira, eles mentem. Eles vão lá, vendem um campo, e diz assim, vendemos por tanto, está aqui o dinheiro. Quiseram passar de bacana. Aí, só que eles mentiram para o Espírito Santo. E o Pedro perguntou, cara, você tinha um terreno lá, era seu? Era. Você precisava vender? Não, era seu. E se vendesse, de quem era o dinheiro? Era seu, você não precisava dar. Agora você vai e mente para o Espírito Santo, você reteve parte? Cara, não faz isso. No caso deles, morreu ele e morreu a mulher que mentiu também. Houve um juízo, não é? Então, sabe, existe juízo. O problema é que assim, nós achamos que nós somos juízes, não é verdade? Não. Nós achamos que nós... o irmão faz uma besteira, Deus fala, Deus, faz isso com a pessoa. A gente acha que a gente é Deus, a gente quer ver Deus fazer as punições, mas Deus não funciona assim. Deus não funciona dessa maneira. Vamos em frente. Pode avançar. Você já foi disciplinado por Deus? Como é que você sabe? Está funcionando agora? Vamos ver. Obrigado. Como é que você sabe se foi uma disciplina da parte de Deus? Você já acha que foi disciplinado por Deus? Sabe o que eu percebo? Muitas pessoas não sabem se estão sendo disciplinados por Deus ou não sabem, porque não entendem o que é disciplina. Eu dei 2 exemplos para dizer o seguinte, que Deus está interessado em corrigir. Ele sabe quando julgar finalmente, nós não. Ele sabe. Você vê lá na antiga aliança, porque Deus é o mesmo na antiga e na nova aliança, amém, irmãos? Quem não é o mesmo somos nós, porque nós na nova aliança agora temos o Espírito Santo, fomos perdoados, temos acesso a Deus. Mas Deus é o mesmo, Ele é o mesmo Deus bondoso, é o mesmo Deus que quer trazer para perto. Está claro isso, não? Então, Davi se arrepende. Saul não se arrepende. Saul, talvez, aos olhos humanos, fez menos besteira, mas ele não se arrepende, mas Davi se arrepende. Como é que você sabe? Então, eu espero que ao final desse encontro, você saiba o que é uma disciplina de Deus, se você está sendo disciplinado ou não. Quantos aqui, quando crianças, apanharam sem saber o motivo? Você apanhou sem saber o motivo? É ruim ou não é? É ruim. Se pelo menos eu soubesse que eu estou apanhando... Deixa eu dizer uma coisa, Deus nunca vai corrigir você, sem lhe dizer, por que você precisou de correção, amém? Então, vamos então entender isto, porque isso aqui é muito importante, né? Como você sabe se foi? Existe disciplina e juízo na nova aliança, porque Deus não deixou de ser amoroso, nem deixei com justiça para todos, certo? Ele é o mesmo Deus. Só que há uma forma diferente, a gente precisa entender isto, não é? A disciplina não é punição no sentido de condenação, isso é muito importante, presta muita atenção. A disciplina não é a punição da condenação. Você pode usar a palavra punição de 2 maneiras, a punição como sendo um castigo, uma repreensão, uma condenação, ou então como de condenação. A punição tem mais a ver com condenação, né? O que é a punição? É um julgamento que gera uma sentença de condenação final. Foi analisado, foi julgado, e agora você recebe, acabou. Presta atenção, a punição não visa tratar o coração, você entende não? Ela vai dar uma resposta a uma atitude que precisa ser. Houve uma atitude rebelde, não houve arrependimento, a pessoa não quis mudar, Deus vai lá e julga. Presta atenção, julgamento vem quando não há arrependimento, amém, irmãos?
Porque, presta atenção, se não há julgamento na nova aliança, quer dizer que as pessoas podem fazer o que quiser, que está tudo bem. No final, Deus perdoa tudo, vai tudo igual. Então, o julgamento é feito por Deus e só Ele sabe como julgar. A Bíblia fala que nós não devemos julgar nossos irmãos, que todo julgamento pertence ao Senhor. Está claro isso ou não? Não mistura o julgamento de Deus com o julgamento humano, tá? Tem julgamento humano? Lógico que tem julgamento humano. Lógico, o cara comete um crime, vai no tribunal, o juiz ele está lendo a lei. Se ele gosta ou se ele não gosta do réu, não tem nada a ver, ele tem que aplicar a lei, amém? O juiz tem que aplicar a lei. É lógico que existem tendências, mas ele tem que aplicar a lei. Agora, o que é disciplina? A disciplina é um julgamento que visa levar ao arrependimento e à transformação. Percebe que é diferente, não? A disciplina envolve ensinar, encorajar e corrigir. Então, quando Deus está disciplinando alguém, né? Porque a disciplina vem da palavra discípulo, que é um aprendiz, vem de instrução, de orientação. Deus está dando orientação, Ele está instruindo. E se você não seguir, Ele corrige por amor, porque Ele fala, filho, se você for por esse caminho, você vai morrer, então é melhor você vir para cá. Às vezes a gente é teimoso, né? A gente está indo, está caminhando, e vai cair ali, porque acaba o tablado. Deus fala, vai para o outro lado, filho, vai para o outro lado. Deus, vai para o outro lado, de repente Ele bota um obstáculo, dá uma pancada, você cai. Nossa, Deus, o que é isso? Você ia morrer. Está dando para entender a disciplina, gente? Então, a disciplina visa arrependimento. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Porque Deus é bom, Ele nos disciplina. Cuidado para você achar que não tem disciplina na nova aliança, hein? Porque se Deus não disciplina, quer dizer que não somos filhos. Vem da palavra discípulo, é motivada pelo amor. Olha que interessante, então. Para a gente entender disciplina, tem que entender que tem 3 tipos de juízo. Estão entendendo aí, gente? Estão acompanhando ou não? Olha, essa parte aqui é importante porque existe muita confusão por não conhecer Bíblia. Tudo isso que eu estou falando está escrito em detalhes naquele livro Nova Aliança, que nós já indicamos aqui. Tem 2 tipos de juízo, um pós-vida e um em vida. Pós-vida, você morreu, certo ou não? Tem 2 tipos de juízo, o juízo final, vida ou morte, condenação ou não. Diz se você viverá eternamente com Cristo ou não. E também, pós-vida, se você vai viver junto com Cristo, ou seja, se você não recebeu a condenação eterna, porque você crê em Jesus, as suas obras aqui na terra serão julgadas. Está prestando atenção? Fala para o seu amigo, não dorme nessa parte, tá? Pode salvar a sua vida. Não dorme nessa parte. As obras, a recompensa diferente com aquilo que você fez aqui na terra. Todo mundo aqui na terra recebeu alguma coisa boa de Deus, certo ou não? Recebeu dons, talentos, tempo. O que você faz com isso determinará uma recompensa. É o que a Bíblia chama de galardão, recompensa. Ou seja, você crê em Jesus, não tem condenação, mas há uma recompensa. E essa recompensa não é igual para todos. Amém, irmãos? Não é. Jesus não trata todos iguais? Trata. Mas tem alguém que nessa vida aqui pegou tudo que Ele deu e fez absolutamente nada. Vai ter uma recompensa 0. Aquele que faz alguma coisa tem uma recompensa diferente. O que é, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que tem recompensa diferente. E tem o juízo em vida. O que é o juízo em vida? É a disciplina baseada no amor. Para levar a gente para o arrependimento. Mesmo diante do pecado. Porque veja, há o pecado da condenação eterna. Não creio em Jesus. Mas há os pecados que a gente falha. A gente pisa na bola. A gente trata mal as pessoas. A gente mente. Não é verdade, não? Deus vai pegar, Ele vai tratar esse negócio. Não visa a condenação. Os textos, então. Aconteceu alguma coisa aí, foi lá para o começo. Põe no slide lá, por favor. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, porque passou da morte para a vida. Então, se você crê em Jesus, no juízo final,
você está do lado dos que vão viver eternamente. Amém? Está claro isso, não? Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Por não crer no Filho único de Deus. Está claro o básico da questão do juízo? Esse é o básico. A outra questão, o juízo das obras. Você não foi condenado, você chegou lá na eternidade após a morte. No dia do juízo, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Nós estamos construindo alguma coisa aqui. Eu estou construindo alguma coisa aqui, você está construindo alguma coisa aqui. No dia do juízo, o fogo, não é uma figura para dizer que Deus vai provar de alguma maneira, não sei como, vai mostrar a obra de cada um. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa, galardão. Se ela se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Tudo que você fez na sua vida aqui não valeu para nada. Construiu madeira, feno, palha. Madeira, feno e palha, quando se põe fogo, queima. Ou então é ouro, prata, pedras preciosas. Diante do fogo, o que acontece com esses metais? Eles ficam mais puros. Deu para entender? Então, se queimar, o construtor vai sofrer prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Quer dizer, vai queimar as obras, mas você não, porque você creu em Jesus. Amém? Como Deus é bondoso, fala a verdade, hein? Quer dizer, o cara pega aqui, joga a vida dele fora, não faz o que podia ter feito com tudo que recebeu, mesmo assim Deus é bondoso. Só que, veja, Deus também é justo, não haverá recompensa na outra vida. O que significa isso em detalhes, não sabemos. A gente sabe o seguinte, que o pessoal na vida que vai vir, não começa todo mundo na mesma posição, tá certo ou não? Está claro isso, amém, irmãos? E terceiro, o juízo que traz disciplina. Isso é em vida. Quantos têm filhos aqui? Você tem filho? Você deixa seu filho fazer tudo o que ele quer? Ai, meu filho é livre para escolher o que ele quer. É verdade, não é? 4 anos, a criança sabe de tudo, não sabe ou não sabe? Não, meu filho tem 12 anos, pode escolher tudo o que ele quiser. Inclusive, ele pode escolher se ele pode ser menino ou menina. Será mesmo que ele tem essa capacidade? Tem essa capacidade? Não tem. Então, irmãos, se nós cuidamos dos nossos filhos, você acha que Deus não vai cuidar de nós? Estão entendendo o princípio? E você cuida do seu filho por causa do quê? Porque você ama ele, é verdade ou não é? Você ama. Então olha o texto, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, o próprio coração, não receberíamos juízo. É poderoso, não é? Olha que texto. Se nós examinássemos a nós mesmos, dizer, Senhor, o que está no meu coração? Esse desejo que eu estou fazendo, esse plano que eu estou pensando. Se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, presta atenção, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, não condenados. Deu para entender? Estamos sendo disciplinados. Para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo. Diga, graças a Deus, amém? É bom, não é? Deus, o nosso Pai, por que eu ensino meus filhos? Porque eu não quero que eles sejam condenados, eu não quero ver eles na cadeia, não quero ver eles na prisão. É lógico, quando eles forem adultos, eles podem tomar a decisão que eles quiserem, amém? Mas eu vou instruí-los, eu não posso controlar a vida deles, mas eu posso ensinar com o meu exemplo. Então, a Bíblia está dizendo que Deus nos julga para que a gente não seja condenado. Mas esse julgamento aqui não é para dizer, você não presta. Não é para destruir a sua identidade. Ei, não é para acabar com você. É para dizer assim, você é meu filho. Você é melhor do que isso. Eu tenho mais para você. Você não precisa mais viver dessa maneira. Eu tenho promessas poderosas para você. Amém? Mas esse caminho eu não vou te deixar ir. Ele vai botar um obstáculo. Ele vai botar um impedimento. Ele vai permitir até que você sofra. Para que você não seja condenado. Amém, irmãos? Então tem que entender a motivação por qual Deus vai
disciplinar, que é o amor, porque Ele se importa. Mas aí você está perguntando, mas como que eu sei? Mas como é que eu sei? Calma, estamos chegando lá. Deu para entender o que Deus faz? Deu para entender os juízos? O juízo eterno é uma coisa, o juízo das obras é outra. E o juízo aqui, para você, para mim, para nós como cristãos, é a disciplina de Deus para nos levar a uma vida melhor. Não precisamos ter medo da disciplina. Disciplina não é condenação e nem punição. Respira. Disciplina é a bondade de Deus nos guiando para o arrependimento. Disciplina, repete isso, vamos repetir? Disciplina é a bondade de Deus nos guiando para o arrependimento. É verdade, Pai, é verdade, esse caminho aqui não é melhor para mim. Muito obrigado. Quantos descobriram depois que era melhor não ter feito o que fez? Vocês descobriram depois? É verdade, não? Às vezes Deus impede a gente de não fazer a besteira. Mas quando a gente é muito teimoso, sabe o que Ele faz? Vai, é uma das formas dele disciplinar. Então vai. Faz. Eu corrijo, Jesus falando para a igreja de Laodiceia. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Por que Ele está corrigindo? Por que Ele está corrigindo? Porque Ele ama. E o que Ele espera como resultado da correção? Arrependimento. Você volta, muda de caminho. Para de ir nessa direção. Está claro, irmãos? Então, se você pedir para Deus, Senhor, julga lá o meu irmão, julga lá o Rafael, porque não sei o quê, Deus vai fazer o quê? Deus vai guiar ele a se arrepender e vai abençoar ele poderosamente, amém? É isso que vai fazer. Você acha que Deus vai botar doença? Presta atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer uma refeição como amigos. Olha a disciplina de Jesus, gente. Mesmo texto que ele fala que disciplina, ele fala, estou batendo na porta. Quero sentar com você, quero conversar com você. O vitorioso sentará como amigo. Se você se arrepende, abre a porta para mim, eu sento com você como amigo. Eu instruo você sobre o melhor para a sua vida, está claro? O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no meu trono. Olha a promessa para aquele que se arrepende. Se você arrepende, abre a porta, Deus está dizendo, você vai ser vitorioso, como eu fui. Vitorioso sobre o pecado, fica te dominando, vitorioso sobre essas ideias, você vai ser vitorioso. Disciplina, essa palavra no hebraico, castigar de amoestar, instruir, visa, né? Castigar o que é? É você colocar uma coisa que a pessoa não gosta para poder ver se ele muda de ideia. Admoestar, o que é admoestar? É dizer, rapaz, já ensinei, não faz assim. Instruir, é dizer como faz. A palavra no Novo Testamento, treino de educação infantil, desde a criança, cultivo da mente e da moralidade, com instrução, admoestação, repreensão e correção. Você percebe que a disciplina sempre traz instrução? A disciplina sempre traz encorajamento. A disciplina sempre traz, por último, a correção. Ensinar, encorajar, corrigir. É assim que a gente ensina como lidar com as crianças. Em adultos, cultivo da alma, para a correção dos erros, para conter as paixões. Até o cuidado com o corpo, a disciplina e cuidado do corpo também é. Instrução que aponta para o crescimento do caráter. A disciplina visa amadurecer o caráter. Castigo com o qual Deus visita homens para a sua correção. Eventualmente Deus vai ter que permitir alguma coisa não positiva na sua vida, para ver se você não faz o pior. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas a gente é cabeçudo de vez em quando, é verdade ou não é? A gente é teimoso, quer fazer as coisas e vai, faz e vai, e depois pede para Deus abençoar, e Deus fala,
rapaz, não dá para abençoar esse negócio não. Você devia ter perguntado antes para mim. Não vou abençoar isso não. A gente faz negócio, faz sociedade, faz plano, faz projeto, entra, que o Gustavo falou, aperta botão e faz empréstimo. Aí Deus fala, não dá para abençoar isso não. Não vou abençoar isso, por quê? Isso não é bom para você. Quantos reconhecem que estão sendo disciplinados por Deus? Você percebe que às vezes a disciplina de Deus é só Ele deixar você fazer o que você quer de teimoso? Deus já me disciplinou muitas vezes, deixando, tá bom, faz, vai. Você quer ter um carro igual ao seu amigo? Tá, compra. Ele comprou 0, comprei com 10 anos de uso, legal. E aí? Aí eu gastei tanto dinheiro que eu... E Deus deixou torrar o dinheiro. Deus não curou meu carro dos defeitos, viu, irmão? Impressionante. Ele foi quebrando. Mas eu falei, Senhor, eu entendi. Vou comprar carro. Na hora de comprar carro agora, eu espero. E quando chegar perto, eu espero mesmo. Porque eu sei que Deus tem o melhor. Amém? Como eu sei se já fui disciplinado por Deus Pai? Deus disciplina todos os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Então você é candidato. Ou foi, está sendo, ou será. Amém? A menos que você já fosse perfeito, então aí você não precisaria de disciplina, nem eu. Se você é filho, você vai receber disciplina. O texto de disciplina. Presta atenção para a gente poder compreender, porque irmãos, presta atenção, quando você descobrir o que é disciplina na sua vida e o que não é, você vai andar num outro nível de liberdade. A gente pensa que muitas coisas são disciplina de Deus na nossa vida, mas não são. E tem coisas que são disciplina e a gente acha que não é. Então, olha o que diz o texto de Hebreus. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo? Palavras do quê? De ânimo, que Deus lhes dirigiu como filhos dele. Palavra de... Porque a disciplina envolve trazer palavra de ânimo. Porque junto com a disciplina, Deus dá instrução. Faz assim, filho. Assim é melhor para você. Não vai por esse caminho, anima. Você caiu, mas eu vou levantar você. Amém? Eu vou levantar você. Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime. Não desanime se Ele te corrigir. Porque o Senhor disciplina quem ama e castiga o filho, aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quer dizer, mesmo quando a coisa não está dando certo para você, Deus continua te tratando como filho. Olha, se Ele está tratando você como filho, Ele não vai deixar você quebrar, se arrebentar. É verdade ou não é? Não vai. Mas você tem que chegar no ponto que você diz assim, Pai, eu reconheço e me arrependo. Aí quando você fala isso, a disciplina pode terminar. Você entendeu, filho? Entendi. Então vem. Ele levanta você, coloca você de volta. E fala, este caminho é melhor. Tudo isso por causa do amor. Tudo isso por causa do amor. Amém? Deus é amor, Deus é amor. É lindo, né? Deus é amor. Então Ele aceita tudo que eu faço. Ele não se importa com as besteiras. Mentira! Podemos cantar também. Ele me disciplina, Ele me disciplina, Ele me disciplina. A gente não gosta. Disciplina não é bom nesse sentido. Não é bom no momento, mas depois você vai dizer assim, obrigado, Pai. Hoje eu estou muito melhor. Quantos puderam dizer,
Obrigado, Pai, hoje eu estou muito melhor. Que experimentaram, graças a Deus. Mas se não fosse uma certa disciplina, você não estava aí. Se Deus não nos disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, olha, a gente respeitava a disciplina dos pais, e os pais às vezes não faziam certo, não é verdade? A gente apanhava sem saber por quê. Não devemos a gente se submeter à disciplina do Pai, do nosso Espírito, e obter vida. Qual é o resultado final da disciplina de submeter à obediência? Obter vida. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Estou lendo só a Bíblia com você, amém? Diga, a disciplina de Deus é sempre para o meu bem. Então, se tem alguma coisa que está destruindo, causando mal na sua vida, não, isso não é disciplina de Deus, amém? Está claro isso? Espera aí, hein? Isso pode ser outra coisa. A disciplina de Deus é para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade, a fim de que a gente seja semelhante a Ele, a fim de que a gente possa participar. O que é ser santo? Separado, viver de uma outra maneira. Não é ser perfeito, tá? Nenhuma disciplina é agradável no momento, isso é verdade. Em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. É difícil. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa. Você entende? A disciplina, ela é aplicada aqui, não é, ela vai ter um resultado um pouco mais para frente. Uma colheita de vida justa e de paz para os que são corrigidos. Então, se Deus está disciplinando você, é para o seu bem. O diabo vai dizer para você, Deus está disciplinando, mas pode ser uma pressão das trevas na sua vida, não é disciplina de Deus, amém? A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Ai, estou sendo tentado, Deus está me disciplinando. Mentira! Você está sendo tentado pela sua cobiça, você está sendo tentado pelo mal. E se o mal encontrar cobiça no seu coração e você abrir, e Deus não está envolvido nesse negócio, não. Amém, irmãos? Isso não é disciplina. Isso aí é você cedendo ao pecado, se arrependa, mano. A disciplina é para o nosso bem. Então Deus colocaria uma doença nos seus filhos para discipliná-lo? Mas isso não seria para o nosso bem. Então a gente não pode dizer que Deus põe enfermidade para cuidar dos filhos. Está claro, irmãos? Mas pastor, tem um lugar na Bíblia que Jesus colocou enfermidade. Tem. Tem sim. Eu não sei porque... Hoje está difícil aí, irmão. Existe caso em que Deus permitiria enfermidade com forma de disciplina? Tá? Será que existe? Avança aí, por favor. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, vi o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Observe como você tem crescido em todas as coisas. Só que faz Jesus, ele chega e dá uma palavra de ânimo, encorajamento. Primeiro ele encoraja. Cara, eu admiro você. Não, você está indo tão bem. Olha, eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu te amo, eu me importo com você. Você percebe como Jesus é? Amém, irmãos? Mas porque ele ama nós, ele vai falar outra coisa. Contudo, cara, tem um negócio aqui, um detalhe. Tenho contra você uma queixa. Você tem permitido, você está permitindo que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, mas não é, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. O que ele está dizendo? Tem uma pessoa aí, presta atenção, que está levando os meus filhos para um caminho ruim. Eu vou tratar com essa pessoa que está levando os meus filhos para um caminho ruim, está entendendo? Não é que ela está fazendo mal só para ela está desviando os meus filhos da verdade. Olha o que Jesus fala para essa mulher. Dei tempo a ela para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender.
Apesar dessa mulher estar fazendo tudo isso, Jesus falou, eu dei tempo, hein? Fala, Deus dá tempo. Ele dá tempo. Dei tempo, mas ela não quer se arrepender. Olha, é um caso aqui, foi confrontado, foi falado, foi anunciado, mas não quer se arrepender. Portanto, porque ela não quer se arrepender, e porque ela está prejudicando os meus filhos que eu amo, eu vou lançá-la doente numa cama, vou botar uma enfermidade grave nela, e aqueles que cometeram adultério com ela também vão sofrer terrivelmente. Mas olha a bondade de Jesus, o que ele acrescenta? A menos que se arrependam e abandonem essa prática. Você entende a bondade dele, não? Você entende o amor? Mesmo aqui, nesse caso extremo, onde esta pessoa está doente de cama, porque ela está causando mal, está desviando pessoas de Jesus. Você já viu isso acontecer? Eu já vi. 40 anos de cristão eu já vi. Quando a pessoa não se arrepende, está causando mal para outros, Deus permite, bota mesmo, deixa lá. Por quê? Porque eu não vou deixar os meus filhos se perderem porque essa pessoa está fazendo. Está claro? Fica um alerta para nós aí. Mas se arrepender, sabe o que ele faz? Se se arrepender, ele tira da cama, ele levanta, ele restaura e ele perdoa. A pergunta é, quando é que a Bíblia, nesse texto, diz que Jesus, bondoso, amoroso, colocaria enfermidade em alguém? Se essa pessoa não se arrepende. E ainda continua fazendo mal aos filhos de Deus. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações e as mentes, a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Esse é Jesus, tá? Está na Bíblia? Tá, copiei e colei. Por quê? Porque no amor dele, ele não vai permitir que uma pessoa explore e destrua os filhos dele. Ele dá tempo para se arrepender. Mas existe um limite. Você entende, não? Existe um limite. E a gente sabe? Não sabe. Só quem sabe isso é o Todo-Poderoso. Quem sabe é Ele. Porque Ele sonda a mente e o coração. Não temos capacidade de sondar a mente e o coração. Não temos essa capacidade. Ele está dizendo, só eu posso fazer isto. Não se mete a querer saber como é que eu faço. Não diz para mim o que eu tenho que fazer, se eu tenho que fazer. Porque eu sondo a mente e os corações. Eu sei como fazer. Amém, irmãos? Então não é nosso papel ficar julgando ninguém. Então, se você acha que você está doente de enfermidade, porque isso é Deus te disciplinando, você teria que pelo menos estar nessa categoria. Você deveria não querer se arrepender, estar de coração duro, ouvindo a Deus, não querendo mudar e causando mal aos filhos dele. Agora, se você não está nessa situação, essa enfermidade, sabe o que pode ser? É o nosso corpo mesmo que está com um problema, amém? É o DNA que está degenerando. Essa enfermidade é só para Deus curar você e dar glória a Ele, amém, irmãos? Deu para entender a diferença clara? Então, estou te mostrando na Bíblia o versículo que diz que põe enfermidade. A situação de enfermidade como disciplina, a pessoa sabe que tem pecado. A pessoa sabe que deveria mudar, mas está prejudicando as outras. A pessoa não quer se arrepender. Aí vem um juízo severo, a menos que a pessoa se arrependa. Se arrepender, Deus é capaz de tirar e trazer de volta. Então isso é muito importante para a gente poder discernir o que acontece na nossa vida. Não falar besteira. Eu estou com esse problema na perna e Deus está me disciplinando. Do quê? Você tem que saber do quê, ué. Ficou claro, irmãos? Amém? Vamos para o final, então. Se alguém que fizer cair em pecado um desses pequeninos, que creem e confiam em mim, seria melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho no pescoço e ser afogado nas profundezas do mar. É o mesmo caso. Não mexe com as minhas ovelhas. Não mexe com os meus pequeninos. Se o que você faz está desviando essas pessoas de me conhecerem,
haverá um juízo sobre você. Amém, irmãos? Está claro isso, não? Os 2 textos que eu mostrei é Jesus falando. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? O que ele está falando aqui? É quando você está levando pessoas a pecar. Você está sendo instrumento do diabo para que outros se desviem de Jesus. Olha o que ele diz. Essas pessoas que pecarem vão sofrer. Mas ainda que seja, às vezes é inevitável isso. Isso tem no mundo. Mas aquele que provoca terá sofrimento ainda maior. Aquele que leva outros a pecarem, pela maneira como vive. Imagina um cristão. Olha, presta atenção, esse julgamento é para cristãos, tá? Aquele que diz que conhece Jesus. Diz que conhece Jesus, mas a sua conduta está levando outros a se perderem. Ah, meu pai é cristão, é assim? Não quero ser cristão. Esta condenação sobre você vai pesar. Jesus falou. Por quê? Porque você não está se arrependendo. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Mas se há arrependimento e mudança, existe uma vida poderosa e frutífera. Porque, por causa do amor, Jesus coloca um limite até onde essas pessoas vão no pecado, tá? Na hora que o pecado das pessoas começa a afetar outros, ele vai entrar com a disciplina, ou pior, com o juízo. Como é que o pai costuma nos disciplinar? Como sabemos se ele está nos corrigindo? Então você já sabe que não é por doença, amém? Você já sabe por que a doença seria uma possibilidade. É aquela que eu falei. Que eu espero que não seja de nenhum de nós, amém, irmãos? Sabe como é que o pai costuma nos disciplinar? A forma mais comum é a frustração dos desejos do nosso coração. Você quer tanto, e você planeja, aí você tenta e a coisa não vai. E você insiste, a coisa não pega. E você ora e pede, a coisa não vai. Deus frustra. Quando você começa a ser frustrado continuamente, para. E fala assim, pai, peraí, o que está acontecendo? Ah, Deus está me disciplinando, fez o meu carro quebrar, eu tive um prejuízo. Será? Não sei. Sabe o que a gente gostaria? Pastor, me dá uma lista do que são coisas que Deus faz para disciplinar e o que não é. Falou, gente, não existe. Eu estou mostrando a Bíblia para você, amém? Existe aquele caso da enfermidade lá, naquele caso de extremo. Mas fora isso, a gente não sabe. O carro pode ter quebrado porque você não devia ter comprado esse carro. Você comprou ele e não viu que tinha problema. Quebrou, talvez, sabe por quê? Porque carros quebram. Você sabia disso, não? Você sabia disso que quebra carro? Quebra ou não quebra? É só você rodar com ele que quebra. E aí o que Deus faz? Fala, pai, quebrou o carro, é muito caro. Tá bom, filho, vou prover para você consertar o carro, amém? Aí Deus faz o milagre, você fica feliz, dá um testemunho. E aconteceu o que com isso? Deu glória a Deus, amém, irmãos? Então não era disciplina. Está dando para entender, gente? Tá dando pra... A gente não tem tempo para explicar tantos. Mas agora é diferente quando você faz a coisa. Quando a coisa não vai, Deus está frustrando. Já ouviu alguém falar assim? Não é? Todos os seus planos serão os seus planos não serão frustrados. É mentira. É os planos de Deus que não serão frustrados. Bem sei que tudo podes e os teus planos não podem ser frustrados. O problema é que os nossos podem. Graças a Deus que meus planos podem ser frustrados. Fala assim, obrigado Jesus que meus planos podem ser frustrados. Senão eu faria tanta besteira na vida. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Porque Ele vê o fim no começo. Ele sabe onde vai dar. Então, quando a coisa não está indo, o negócio não vai, você tem que pensar que provavelmente Deus está dizendo, filho, você está tentando seguir um caminho que é pior. Outra forma de disciplina, nos deixar seguir os próprios planos, feitos sem direção do Espírito Santo.
A gente insiste, a gente quer tanto uma coisa. E Deus fala, filho, mas isso vai ser ruim para você. Mas a gente quer. E ora, e jejua, mas não perguntou para Deus. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ele quer dizer o seguinte, faz planos, mas consulta a Deus. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Antes de fazer um negócio, consulta quem sabe do assunto. Não, eu já vi tanta gente falar assim, Deus falou comigo, eu fui lá e fiz um negócio. Eu falo, cara, Deus falou para você fazer um treco desse? Quando uma pessoa fala que Deus mandou fazer um negócio, e se eu tivesse que aconselhar essa pessoa, eu faria para ela inúmeras advertências, segundo a Bíblia, tem que desconfiar um pouco, tem ou não tem? Certo, Baldez? Aí depois de 6 meses, 1 ano, vem e fala da tristeza que está. Mas não foi Deus que deu o plano? Não foi Deus não, gente. Foi um engano do coração. Ou então foi uma disciplina. Olha o que Deus diz, gente. Meu povo, no entanto, não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. E o que aconteceu? Deus com os burros na água. Quando não na parede. Aí você descobre e fala assim, Deus, o Senhor deixou eu ir, né? Porque o único jeito de você descobrir era você batendo com a cara na parede. Tentei te avisar, uns amigos tentaram te avisar, aquela pessoa te deu um alerta, mas você, é nós capota, mas não breca, é Deus está no controle, e aí Deus está no controle nada, quem está no controle somos nós. Aliás, Deus não assume controle da nossa vida. A Bíblia não diz que Deus controla, diz que Ele guia, tá certo ou não? Deus guia. Eu entendo quando a pessoa escreve Deus está no controle. Quer dizer, Deus é soberano sobre tudo, Ele pode mudar. Nesse sentido, sim. Mas quem está no controle somos nós. Ele deu o controle para nós. Ele salvou você, deu o Espírito Santo e falou, o controle da sua vida estava nas trevas, estou dando de volta para você. Eu posso te guiar em tudo, mas a vida é sua, porque eu te fiz livre. E Jesus senta no banco do lado e fala, para onde vamos? Para onde eu devo ir, Senhor? Ele pergunta, para onde você deseja ir? Eu estava com uma briga com Jesus, eu queria fazer um projeto, Senhor, onde eu quero, o Senhor dá a instrução, tudo. Ele falou, não vou controlar você, para onde você quer ir? Eu fiz você de um jeito, eu fiz você com talentos, eu fiz você com visão, eu fiz você com capacidade. O que você está enxergando? Senhor, eu estou enxergando isso. Rapaz, não é mesmo? Você quer ir para lá? Eu não sei como, mas eu sei, eu posso te guiar. Amém. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos. É assim que é relacionamento. Mas às vezes a disciplina vem dessa maneira. Atenção, não confunda tribulação com disciplina. Ai meu Deus, está difícil a coisa. Ai, as coisas estão batendo. Ai, eu não consigo. Ai, Deus está me disciplinando. Oh, será? Não confunda tribulação com disciplina. Tribulações são lutas que serão vencidas pela fé e trarão grande glória para Deus. Amém? Você sabe que o caminho é esse. Na hora que você decidiu o caminho, sonhou e Deus está te abençoando, sabe o que vai acontecer? Vai levantar obstáculo. O que você vai fazer? Vencê-los pela fé junto com Jesus. Amém? São só tribulações, isso não é disciplina. Não mistura tribulação com disciplina. Está claro, irmãos? Está claro? Pode avançar, por favor. Já falei isso, né? A disciplina é uma manifestação do amor e da graça
de Deus. Pode subir a banda aqui? Então, quando nós entendemos o que é disciplina e o que não é, agora você pode pensar aí, não é? E discernir melhor, o que será que está acontecendo com a minha vida? Deixa eu falar mais uma coisa prática aqui. Sabe? A partir de um certo tempo que a gente conhece muitas pessoas, aconselha e conhece a história das pessoas, eu começo a descobrir um padrão, sabe? Mas a pessoa vem com você, pede conselho, a vida não vai, você ora, você dá instruções, e a vida não vai, e você ora, e você pede. E a gente não sabe por que não vai. Aí lá na frente a pessoa vem e fala, sabe o que é? Aí confessa aquele pecado, confessa aquela situação. Aí a gente pergunta, você não desconfiou que era isso não? Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus não vai deixar de disciplinar aqueles que Ele considera filho. Você não viu que era Deus segurando você para ver se você se arrependia? E aí o que acontece? Essa pessoa então se arrepende, ela fala, é verdade, eu estava nesse pecado. Ela estava com vergonha. Fala, não, você estava com orgulho. O que impede você de confessar um pecado não é a vergonha, é o orgulho. Porque o que vão pensar de mim se eu falar que fiz essa besteira? É o orgulho que impede de confessar pecado, não é a vergonha. A vergonha é resultado de você ficar no pecado, é verdade. Joga para fora, joga para baixo, diz que você não presta. Mas na hora que você traz a luz, o Senhor fala, então você quer ser livre? Você quer mudar? Quer. Tá bom, filho, então muda. Deus te restaura naquela mesma hora. Eu vi tantas pessoas mudarem de vida. Eu vi prosperidade que não vinha, vir aos montes. Saúde que não vinha, vir. Relacionamentos que não consertavam, consertar. Vi tudo isso várias vezes. Na hora que você decide dizer, me perdoa, Senhor, eu estou no caminho errado. Quando aceita a disciplina, se humilha e se arrepende. Por causa do amor. Porque Deus o Pai não quer destruir ninguém. Então, irmãos, agora se você está aí, nas trevas, sua mulher não sabe o que você está fazendo, seu marido não sabe o que você está fazendo, você está nas trevas, você está na ilicitude, você está lá no roubo, você está lá fazendo coisa, e você sabe que não é isso que Deus tem para você. Você sabe que como filho você não precisava disso. Pode ser que você esteja sofrendo uma disciplina por amor. Então, a única maneira é trazer a luz. Presta atenção, vou dar também um alerta. Nada há que esteja oculto que não venha a ser revelado. É melhor você confessar o pecado e trazer a luz, do que Deus ir aumentando o nível de disciplina, acender um holofote sobre você e o seu pecado ficar visível para todo mundo, para ver se você se arrepende. Ele vai fazer isso por amor. Deixa eu dizer para você uma coisa, presta atenção, Deus vai fazer tudo para trazer você perto dele. Deus vai fazer de tudo para você não destruir a sua família, para você não destruir a sua vida. Ele vai fazer de tudo. Nada há que esteja oculto que não venha a ser revelado. Quando eu educava os meus filhos, eu dizia, olha, se eu souber através de vocês, é diferente de eu souber através de outros. Eles começaram a entender, falaram, é verdade, né, pai? Eu falei, se eu souber através de você, eu sei que você quer mudar, eu vou entender porque você fez e vou te ajudar. Se eu souber através de outros, eu olho para você e penso, você se arrependeu mesmo?
Sabe o cara que é pego roubando? Que é pego adulterando? A mulher que é pega. É quando é pego você fala, será que arrependeu? Ou ficou tristinho porque foi pego? Se não tivesse sido pego, estava fazendo. Mas tudo vai vir à luz. Então, arrepende rápido. Mas eu quero deixar aqui, terminando com o texto. Deve estar num slide aí. Jesus encontrou um homem cego de nascença. Jesus encontra um homem cego de nascença, e os discípulos perguntam assim: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para ele nascer cego? Aquela ideia que Deus coloca enfermidade para, né? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele pecou, nem seus pais. Isso aí aconteceu para que nele se manifestassem as poderosas obras de Deus. Amém, irmãos? Então o Senhor me pediu nessa reunião explicitamente para dizer a você, a todos nós, que tem muitas enfermidades que Ele quer curar aqui, que não tem nada a ver com pecado, nada a ver com coisa errada que você fez, só tem a ver que é uma doença mesmo, e Ele quer curar você, amém? Porque Ele te ama. Joga fora essa ideia de que Ele está disciplinando você por doença. E o outro lado também é só do coração. Se sondar o nosso coração, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Quando somos julgados, somos disciplinados para que a gente não seja condenado. Vamos ficar de pé então.